Mas é, assim, é incrível como Deus vai conectando as coisas, né? Mais uma vez, assim, é uma canção que tem muito a ver com aquilo que a gente vai ouvir hoje, com aquilo que eu vou trazer, essa reflexão que Deus colocou no meu coração. E meninas, ai, peraí, deixa eu deixar aberto aqui. Essa reflexão de hoje é algo que Deus tem falado no meu coração nos últimos dias. Ele vem ministrando nos últimos dias. E eu queria muito, assim, que a gente tivesse muita atenção nesse momento a essa palavra. E por quê? Eu fui parar para entender, né, até mesmo o contexto de quando foi escrito isso. E essa palavra, depois a gente vai ler com calma, está em 2 Timóteo 1, do 5 ao 9. E quem escreveu essa carta foi uma carta mesmo, né? Paulo estava ali escrevendo uma carta para Timóteo. Timóteo era o braço direito de Paulo, era a pessoa em quem Paulo confiava, era um jovem que estava no começo ali da carreira cristã dele, de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus. Era um jovem ali começando a sua vida. E Paulo já era, no momento que ele estava escrevendo, ele já era um senhor já com a idade muito, muito, muito avançada. E a gente, não sei se todas já tiveram a oportunidade de ler, de conhecer ali a trajetória de Paulo, a história de Paulo. Paulo passou por muita coisa. Paulo teve altos e baixos na vida dele, momentos difíceis, momentos de alegria e sempre ali lutando, trabalhando para o crescimento do reino de Deus. E, gente, nesse momento que ele estava escrevendo, ele já sabia, ele estava ali preso, e ele já estava entendendo que estava chegando o fim, né? Estava chegando o fim do tempo dele na Terra, né? E aí ele pensa isso, um homem já de idade, uma pessoa que dedicou a sua vida para pregar o Evangelho de Cristo, escrevendo agora uma carta para o braço direito dele. Então é como se fosse um avô, assim, que caminhou com Jesus a vida inteira, o seu avô, um avô assim que caminhou mesmo com Jesus, aquela pessoa que você fala, esse homem, ele trabalhou para Jesus, trabalhou para o reino de Deus crescer. E nesse momento ele está escrevendo uma carta pro seu neto, digamos assim, e falando para esse neto, olha, caminhe por aqui, faça dessa forma e Deus vai te abençoar. E vai ser a sua vida, vai agradar a Deus. E isso é incrível, gente. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, quanta riqueza tem nessa passagem. E a gente vai ler essa passagem agora. Mas eu quis trazer esse contexto para vocês enxergarem quão preciosas são essas palavras, sabe? Quão ricas são essas palavras, palavras de sabedoria mesmo, que Deus deu a Paulo e que Paulo estava entregando a Timóteo, e hoje a gente tem acesso a essa carta. Hoje a gente tem acesso a essa palavra que Deus ministrou, que Deus, na caminhada inteira de Paulo, foi ministrando ao coração dele, ele entregou ali para Timóteo. Vamos ler. Então, abram aí 2 Timóteo 1, do versículo 5 ao 9. Todos abriram? Vamos lá. Timóteo 1, do versículo 5 ao 9. Paulo fala assim: lembro-me, lembrando que ele está falando para Timóteo, lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus.
Eu não sei quantas de vocês, se vocês puderem levantar a mão, deixa eu até voltar para ver aqui as mãozinhas, assistiram um documentário que tá super em alta no YouTube, que chama Fé Não Fingida. Vocês chegaram a ver? Alguém conseguiu assistir? A Rê, a Gabi, deixa eu mostrar aqui. Ai, a Rê e a Gabi. Meninas, no final eu vou mandar o link, assim. Nossa, eu assisti recentemente. Deus falou tanto comigo através desse documentário. É um documentário, depois vocês vão assistir, mas a pessoa que selecionou ali, ele selecionou as famosas irmãs do coque, sabe? Aquelas irmãs da oração da igreja. Que é aquela pessoa que as pessoas sempre recorrem a elas para irmã, ora por mim e tal. E eram de fato mulheres de oração e firmados ali na palavra de Deus, né? E todo documentário ele foi centrado no primeiro versículo que a gente leu, mas essa semana eu li esse trecho e, assim, esse trecho falou muito ao meu coração e eu acho que vale muito vocês assistirem o documentário e hoje a gente vai trazer alguns pontos. Nessa palavra, já no contexto inteiro dela ali, Paulo traz 5 lições que eu enxerguei ali muito importantes. 5 lições que são para nossa vida. Então, assim, se você estiver anotando, anote essas 5 lições. Eu acho que essas lições são coisas que tem que estar, assim, cravada no nosso coração, a ponto da gente, tipo, buscar ali diariamente, semanalmente, Deus, eu quero viver isso. Eu quero ser essa pessoa que seguir essas orientações que Paulo trouxe nesse trecho. A primeira questão é justamente sobre essa fé sincera, ou sobre uma fé não fingida. E aí Paulo, ele começa falando que ele está feliz ali que Timóteo permanece tendo a mesma fé sincera que a avó dele tinha e que a mãe dele tinha. Então, Timóteo veio de um contexto ali de fé, né, e de pessoas que se dedicavam a Cristo. Então, a sua avó era uma pessoa dedicada a Cristo, a sua mãe também era uma pessoa dedicada a Cristo, e Timóteo, ele viu isso na sua casa, e ele se manteve nesse mesmo caminho de fé, né, de uma fé sincera. E aí, até no documentário eles chegam a falar isso, que se Timóteo diz que existe, que é uma fé, se Paulo diz que é uma fé não fingida, isso significa que existe a fé fingida. Então, existe sim a fé que não é baseada ali na palavra de Deus, ou uma fé que ela é muito externa, sabe? Não é uma fé ali alicerçada numa vida cristã, numa vida que agrade a Deus. E essa fé somente externa é uma fé que segue regras, que segue as tradições, né? Mas não tem uma confiança profunda nem um relacionamento com Deus. Então, o grande ponto aqui dessa fé sincera de Timóteo e que veio de geração em geração, que Paulo ensina a ele, é que essa fé ela vem de uma confiança profunda em Jesus, uma confiança profunda em Deus, sabendo que nós temos um Deus grandioso. E, gente, eu sei que quando a gente fala sobre confiança, parece tipo, é uma coisa que a gente escuta muito, tem que confiar em Deus, tem que confiar em Deus. Mas na prática, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Quando vem a primeira tempestade, muitas vezes nossa primeira atitude é se desesperar. A nossa Amandinha, que trabalha aí com a parte de saúde emocional, com certeza vê diversas situações de pessoas, por mais que sejam cristãs, na primeira dificuldade, entra em desespero. Ali tem as crises de ansiedade. Eu não estou falando da patologia da doença da ansiedade, estou falando dessa emoção assim que vem de uma vez e tem essa crise. E como a gente não confia em Deus. Eu lembro, eu estava vendo esses dias não, faz uns 2 meses já, uma entrevista com a Valnice Milhomens, acho que vocês, algumas aqui conhecem. E ela falando uma coisa, me tocou muito aquilo que ela falou. Ela falou assim: eu nunca fiquei uma noite sem dormir de preocupação. Eu nunca fiquei preocupada com nada. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode isso? Tipo, um ser humano, ela não é um ser humano. Ela falou assim, desde a minha casa,
eu sempre vi da família dela e tal, não sei, não lembro se foi desde a casa dela, mas assim, desde da infância dela, ela viu a mão de Deus em tudo aquilo que ela fazia, e ela confiava plenamente em Deus. E ela falava: "Se eu tô passando por isso, e a minha vida está consagrada a Deus, é vontade de Deus e eu vou confiar nele, sejam coisas ruins ou boas, né?" E ela disse que nunca nada faltou, né? Ela sempre esteve ali com o coração em paz, porque ela confiava em Deus. Ela sabia que o Deus dela era um Deus grande, era um Deus poderoso, era um Deus que podia fazer todas as coisas. Eu falei: "Meu Deus, eu preciso muito ter essa fé." É uma fé sincera, é uma fé do tipo: "Senhor, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é poderoso e eu confio a minha vida a ti. Eu confio tudo o que vai acontecer na minha vida nas tuas mãos." E, gente, isso é muito difícil. Isso é muito difícil, ainda mais, a gente já falou muitas vezes sobre isso, ainda mais na nossa geração, e nesse mundo em que a gente tem que muito estar no controle das coisas, em que a gente precisa muito fazer para conseguir alguma coisa. E Deus tem ministrado muito isso no meu coração. Essa confiança precisa ser uma confiança profunda em que Deus pode fazer. Deus é poderoso, Deus é grandioso. E Ele está com as nossas vidas ali nas mãos. Ele cuida das nossas vidas. Seja uma situação boa, seja uma situação ruim, se a sua vida está consagrada a Deus, Ele está cuidando de todas essas coisas. Ele está cuidando de você. E aí essa fé, ela resulta num relacionamento com Deus. Um relacionamento de fato, de falar com Deus, de conhecer Ele através da palavra, de caminhar com Ele, né. Eh, Inclusive até coloquei aqui que essa fé nos desafia a refletir: a nossa fé é verdadeira e transformadora ou é apenas uma aparência? Eu queria que você pensasse sobre isso. A sua fé, para um minutinho aí para viver, para pensar. A sua fé, ela é de fato uma fé verdadeira? Você confia em Deus de fato? Você tem um relacionamento com Deus? Ou você vive só de: vou viver de aparências, ou às vezes não é uma coisa que você vai fazer de caso pensado, sabe? Mas às vezes é esse o rumo que a sua vida tá tomando, uma fé de aparência. Não é uma fé verdadeira, não é uma fé transformadora. É uma fé de aparência. E eu quero que você reflita sobre isso, se onde você está aí nesse status da sua fé, né. Deus, ele nos chama para uma fé verdadeira, para uma fé sincera, sabe, que flui mesmo do coração, que flui de um relacionamento com Deus e que vai moldar cada aspecto da nossa vida. Uma fé que vai ser vista, sabe. As pessoas vão olhar e falar: "Essa pessoa tem de fato fé em Deus." Porque é uma pessoa que ela não vive de aparências, ela não vive confiando na força do próprio braço. Ela é uma pessoa que tem relacionamento com Deus. E ela é uma pessoa que, independente do momento, do dia ruim ou do dia bom, ela vai confiar em Deus. Ela está ali falando: "Até aqui o Senhor me ajudou, eu estou firme, eu estou bem, porque o Senhor está comigo." Então reflita sobre isso, né, sobre essa fé. A segunda lição que ele fala aqui é sobre acender a chama do dom que Deus te deu. E aqui, gente, mais uma vez, Deus me deu uma cutucada, assim. Paulo, ele incentiva aqui Timóteo a manter viva a chama do dom que Deus deu a ele, né. Então, ele quer dizer o seguinte: se é uma chama, a chama, se ela não é alimentada, em algum momento ela começa a apagar. E o dom, ele tem muito disso, eu acho que todo mundo vai se identificar. Por vezes na nossa vida a gente tá ali, tipo: "Não, Deus me chamou pra isso, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar a isso", e com gás, com garra, com força e tal, e aí de repente as outras coisas, as outras demandas da vida vão fazendo essa chama se apagar. Vão fazendo aquilo que você tem aí no seu coração, que você sabe o porquê Deus te chamou. Essa chama, ela começa a apagar por coisas externas, sabe. E nesse momento, nessa palavra, Paulo, ele confronta Timóteo, ele nos confronta a não deixar de lado aquilo, ou tratar com negligência, sabe, tipo: "Ai, depois eu vejo isso." Não deixar de lado o dom que Deus te deu. E esse dom, gente, esse dom que Deus te deu,
ele te deu especialmente pensando no crescimento do reino dele. É como se fosse uma pecinha ali do quebra-cabeça, sabe? É uma peça necessária num quebra-cabeça e que vai trazer o crescimento do reino, sabe? Deus ele te deu dons, ele te deu habilidades únicas, coisas que ele entregou na sua mão. Então, o que ele entregou para mim, ele não entregou para Rebeca. O que ele entregou para Rebeca, ele não entregou para Kézia, não entregou para Gabi. Cada uma de nós temos dons, né, e habilidades e coisas únicas que Deus deu para nós, para que a gente sirva o corpo de Cristo, para que a gente sirva o reino de Deus, para que o reino de Deus cresça. E, gente, isso é tão, tão, tão importante, sabe? Tem a parábola dos talentos, em que Deus entrega para entrega, Deus não, né? Eu não lembro se é o fazendeiro, enfim, ele entrega um para o trabalhador, para outro ele entrega 2, para outro ele entrega 3. E aí, o de 3 vai lá e duplica, volta com 6. O de 2 volta com 4. E o de 1 ele vai lá e enterra, porque ele fala: o que eu ia fazer com um? O que eu ia fazer com um? Eu enterrei aqui para pelo menos guardar, de que ninguém fizesse nada de mal para esse, né, para esse talento aqui, eu guardei. E aí, no final, esse que guarda o seu talento, ele é lançado no inferno, onde haverá ranger de dentes, onde haverá dor. Então, isso é muito sério, gente. Deus, ele entrega um presente na nossa mão, um dom, um talento na nossa mão. E esse talento, gente, é muito importante dizer. Acho que quando a gente fala talento, a pessoa fala: mas eu não sei cantar nem pregar. Não é só sobre isso. Não é só sobre isso. Muitas vezes Deus te chamou para falar do amor dele onde você está. Muitas vezes o jeito que você fala de Jesus impacta a vida das outras pessoas. Você pode na sua rodinha, de repente você é uma pessoa influente. De repente, na sua família, os seus familiares, as pessoas mais velhas te escutam. De repente, você é uma pessoa que escreve muito bem, que Deus te usa através das palavras. Sabe, não é só cantar. A gente vai muito para esse lado do artístico, né? Cantar, dançar e tal. São dons, sim, mas não é só isso, né? E você pode buscar em Deus. Deus, se você não tem clareza do dom que Deus te deu, né? Por exemplo, tem pessoas que têm o dom de ensinar outras crianças, né, de trazer uma dinâmica, algo que as crianças vão entender sobre a palavra de Deus. Tem gente que tem o dom de uma pessoa que ela nunca conheceu, ela super virar amiga dessa pessoa. E isso é um dom, e Deus pode te usar através disso. Então, peça a Deus, fala: Deus, onde o Senhor quer me usar? Qual é o dom que o Senhor colocou nas minhas mãos? Eu quero dar frutos com esse dom. É a nossa responsabilidade reavivar essa chama, gente. É uma chama, como eu disse, que ela vai se apagando e ela precisa ser reavivada constantemente. Precisa ser acesa, atiçada ali constantemente. E como você vai ativar ela constantemente? Através da oração, através da palavra de Deus, né? Estudando, lendo, fazendo o seu devocional, buscando aquilo que Deus tem para falar através da palavra dele. E, principalmente, através do serviço. O serviço que a gente aprendeu aqui, a gente falou só sobre o serviço, servindo e executando ali, usando esse dom que Deus te deu para servir as pessoas, essa chama vai ser ainda mais acesa. E, como Deus tem falado sobre isso comigo, meu Deus. Ele tem me confrontado muito com relação a isso, o quanto eu preciso me colocar e usar os meus dons para o louvor e para a glória dele, sabe? E hoje eu sei que ele quer falar com você também. Use os seus dons para a glória de Deus, assim como Paulo falou para Timóteo: mantenha acesa essa chama no seu coração. O dom que Deus te deu não é para ser guardado. Não é para ser guardado, mas é para ser usado com ousadia para o crescimento do reino de Deus, para a glória de Deus, e não é para sua glória. É para a glória de Deus. Amém. Outro ponto, o terceiro ponto que ele traz aqui é sobre o espírito que dá poder, amor e autocontrole. E ele fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e autocontrole. O Espírito de Deus, se o Espírito de Deus habita em você, não é o momento de você se acovardar, não é o momento de você ter medo,
Não é momento de você dar um passo para trás. E até ligando com com esses dons, Deus, ele de fato te dá essa ousadia. Deus te dá esse poder que vem dele, sabe? Para que a sua vida, através desses dons, você tenha essa ousadia e possa ali, de fato, estar num campo de batalha para o crescimento do reino de Deus com poder, com amor e com autocontrole. E aí, esses são 3 pontos aqui que são, digamos que são as características ali do servo de Deus, do cristão. É o poder de Deus agindo através da sua vida. Então, sim, quando você ora, tem poder. Onde você está, o poder de Deus se manifesta. O amor de Deus agindo através da sua vida. Então, sim, você trata as pessoas com amor. Você exala o amor de Cristo por onde você vai. As pessoas, elas, ao chegarem perto de você, elas vão sentir o amor de Cristo. Elas vão se sentir abraçadas por Cristo, sabe? Você vai exalar esse amor de Deus para quem é bom para você e para quem é ruim para você também. E o autocontrole. Esse autocontrole, ele é muito vasto, assim, é um autocontrole em todas as áreas da sua vida. E aqui a gente entrando em coisas rotineiras, autocontrole até mesmo a sua alimentação, aquilo que você come, muitas vezes o descontrole ali na alimentação, no que você vai comer, isso não vem de Deus. O autocontrole no seu consumo de redes sociais, né? Se você sente que você está descontrolada, você está se afastando de Deus. Se você sente que tá saindo do seu controle, está passando dos limites, você está se afastando de Deus. Então, peça também a Deus esse espírito de poder, amor e autocontrole, que é o que Deus nos dá. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá isso. Isso significa muito que, diante desses desafios, a gente tem o poder de Deus, por exemplo, dos desafios da vida, a gente tem o poder de Deus para enfrentar o que vier pela frente. A gente tem o amor de Deus ali para agir com as pessoas com amor, e a gente tem o autocontrole para viver também com sabedoria. Depois, ele vem aqui e fala sobre não se envergonhar sobre falar de Jesus. Então, por enquanto, a gente falou sobre fé sincera, acender a chama do dom que Deus te deu, ter o espírito que dá poder, amor e autocontrole. E aqui ele fala sobre não se envergonhar de falar sobre Jesus. Então, Paulo fala para ele não se envergonhar do testemunho de Jesus e até mesmo da vida que Paulo estava levando ali na prisão, né? E hoje, gente, eu tenho sentido isso de alguma forma. Eu acho que teve um momento até na pandemia que deu um boom, assim, das pessoas falarem de Jesus nas redes sociais, de onde você ia, era incrível como parecia que a presença de Deus era até palpável na época da pandemia, do tanto que as pessoas estavam se achegando a Deus, sabe? Do tanto que existia uma busca pelo Espírito de Deus e como as pessoas queriam falar do amor de Jesus onde quer que elas passassem. E eu sinto que de uns tempos para cá isso tem se apagado, sabe? Até mesmo nas nossas vidas, né? Eu vou colocar a minha vida como um exemplo aqui. Como a gente não tem falado tanto do amor de Deus, sabe? A gente. Não, e eu não sei se não acredito que seja por um sentimento de rejeição, mas talvez um comodismo, sabe? Porque falar de Jesus para as pessoas, falar do amor de Jesus, ele faz com que, primeiro, a gente viva isso, a gente precisa viver isso de fato. E aí depois a gente vem para falar de Jesus para as pessoas. E pode surgir questionamento, você tem que estar preparado para isso. Então, esse conselho de Paulo de não se envergonhar de falar sobre Jesus é para nós também. Não se envergonhar e não se acomodar em não falar sobre Jesus, sabe? Porque isso, eu acredito que é uma estratégia mesmo do diabo, de fazer com que a gente se sinta na nossa zona de conforto. Não vou falar sobre Jesus, vou continuar aqui, na minha vidinha tá muito bem, tá tudo indo super bem. Não preciso falar do amor de Jesus. Eu tô ali conversando com uma pessoa, essa pessoa abre alguma coisa para mim, eu não preciso falar do amor de Jesus. Mas, gente, Deus, ele te chamou, ele nos chamou para proclamar o evangelho.
o evangelho. Ele chamou a gente para de fato falar do amor dele, para a gente trazer para as pessoas, para as vidas, sobre o amor de Jesus. Há quanto tempo? E aqui isso serve para nossa rotina ali no nosso trabalho, com a nossa família, com as pessoas que a gente conhece que não caminham com Jesus. Mas sabe que também Deus tem despertado no meu coração? Há quanto tempo que eu não saio para evangelizar? Para de fato falar do amor de Jesus intencionalmente, sabe quando você sai para falar de Jesus, do amor de Jesus? Há quanto tempo você não faz isso? Eu, pelo menos, acho que faz mais de 2 anos. Eu não 2 anos não, eu fui recentemente numa favela, num espaço, faz aí uns 4 meses. Mas assim, há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não se posiciona, sabe? E me veio um desejo tão grande, assim, de levantar, por exemplo, de separar um dia do meu final de semana para ir em algum lugar para falar de Jesus para as pessoas, sabe? Para me juntar com algumas pessoas e levar o amor de Jesus e falar do amor de Jesus para as pessoas. Há quanto tempo você não faz isso? Antigamente isso era tão comum. Eu escuto as histórias do meu pai, as histórias das pessoas mais antigas de igreja, né? Como eles tinham isso queimando no coração deles, de sair pelas ruas e falar do amor de Jesus, de levar a palavra de Deus. Hoje a gente tem as pessoas, elas vão muito numa questão mais intelectual, elas não querem ouvir qualquer coisa, então para a gente ir falar do amor de Jesus, a gente precisa estar muito bem preparado, a gente tem que viver o amor de Jesus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, né? Então, há quanto tempo? Para pensar, há quanto tempo você. Ou de repente você nunca fez isso, você não tem essa experiência de sair para falar do amor de Jesus. E eu queria te desafiar, sabe, a se reunir com as pessoas da sua comunidade, as pessoas que você conhece, para sair e falar do amor de Jesus mesmo, né? Não ter vergonha. Eu acho que essa vergonha, ela é muito explícita quando a gente faz esse tipo de ação, de sair nas ruas para falar do amor de Jesus, porque bate aquela vergonha, né? Tipo, como assim eu vou chegar na pessoa e vou começar a falar de Jesus? Como que eu vou fazer? Ela vai me achar doida? E, na verdade, Paulo ele diz justamente que é pra gente não se envergonhar de falar da mensagem de Jesus. E, gente, Paulo, o ministério, o reino de Deus depois que Jesus foi para o Pai, nunca teve um avanço tão grande, né, do reino de Deus, do evangelho nos lugares, como teve naquela época, justamente porque as pessoas falavam do amor de Deus em todo lugar. O ministério, as igrejas que Paulo foi implementando, ele ia de cidade em cidade falando do amor de Jesus para as pessoas. E foi assim que o ministério dele cresceu, foi assim que ele foi, em cada lugar ali que ele passava, tinham igrejas plantadas, pessoas que aí ele orientava essas pessoas, discipulava essas pessoas que se convertiam para elas começarem a evangelizar onde elas estavam. E aqueles lugares eram tomados, né, pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus. Onde você está, no seu trabalho, na sua casa, o Espírito de Deus habita, o Espírito de Deus, as pessoas estão tendo experiências com Deus, sabe? Reflita sobre isso. E eu tô me estendendo aqui, deixa eu. É... E aí, ele traz um último ponto, que ele fala sobre uma vida santa para mostrar a graça através de Jesus. Então, Deus ele chamou a gente para uma vida santa. E essa vida santa, ela não é por causa do que a gente faz, não é porque você é uma pessoa, eu sou fofinha, eu sou legal, eu faço isso, faço aquilo, eu tenho uma vida santa. Não, é uma vida que é um resultado da graça de Deus na sua vida, sabe? É um resultado da graça daquele a quem você aceitou, no momento que você aceitou Jesus Cristo, a partir do momento que você tem um relacionamento com Ele, você exala a graça de Deus, você começa a mostrar a graça de Deus. A palavra santidade, santo, é uma pessoa que é separada, né? É uma pessoa, não significa que você é uma pessoa perfeita, não significa que você só faz coisas, só tem coisas certas na sua vida, você nunca errou na sua vida, não. Uma pessoa santa é uma pessoa separada para Deus. É uma pessoa dedicada a Deus, sabe? Então, de fato, a sua vida precisa ser separada para Deus, a sua vida precisa ser dedicada a Deus. E através disso, dessa dedicação, as pessoas podem ver a graça de Cristo na sua vida.
através dessa sua entrega a Deus, de fato, isso começa a ser visto pelas pessoas. As pessoas vão começar a ver a obra de Cristo na sua vida. Você vive primeiro e a partir disso as pessoas enxergam a santidade de Cristo na sua vida. E essa santidade não é aquela santidade que afasta. É uma santidade que as pessoas desejam ter, sabe? De, poxa, eu quero ser como ela. Eu quero levar a vida como ela leva, né? Com a graça de Cristo através da vida dela, eu vejo Jesus na vida dessa pessoa. E a gente precisa ser essa pessoa que leva uma vida santa, assim como Paulo orientou aqui Timóteo. Somente através, eu anotei aqui, que somente por meio de uma vida santa é que nós damos testemunho da bondade e do amor de Deus, apontando sempre para o sacrifício de Jesus que nos trouxe salvação. Então é só através de uma vida consagrada a Deus, de uma vida separada para Deus, que você vai viver o testemunho da bondade de Deus, você vai começar a ter experiências com Deus, e você vai começar a agir com as pessoas de acordo com o amor que Deus colocou no seu coração. Você vai amar as pessoas. Tudo isso vai trazer frutos para sua vida. E sempre, tudo isso, quando você age, quando você demonstra isso, você está apontando para o sacrifício de Jesus. Isso é interessante também, no documentário elas falam sobre isso, até com relação às crianças, por exemplo, mas isso serve para qualquer situação. Se você, por exemplo, eu não tenho filhos, mas para minha família, a sua família enxerga Jesus na sua vida? A sua família, não só se o pessoal da sua casa é convertido, mas de forma geral, os seus familiares, eles enxergam Jesus na sua vida? Eles olham para você e dizem, nossa, como é bom estar perto de você, como eu vejo Jesus na sua vida, ou como é diferente, como você fala diferente, como as pessoas enxergam isso através da sua vida. E aí, quando ela falou no documentário sobre que os pais precisam viver primeiro e os filhos precisam enxergar a obra de Cristo na vida dos pais para que eles tenham vontade. E eles podem dizer assim: é assim que caminha com Cristo? Eu também quero. Né? E se eu não vivo isso? E se você não vive isso? Como que as pessoas vão olhar para você e falar: é assim que caminha com Cristo? Eu quero. Não, se você não vive isso de fato, se você não tem uma vida santa separada para Deus, as pessoas não vão enxergar isso em você. E elas não vão querer buscar o Cristo que você proclama, sabe? Então, meninas, resumindo aqui, minha oração, meu pedido é que essa passagem que a gente lê hoje, ela nos desafie, primeiro, a viver uma vida, uma fé sincera, que a gente reaviva, que nós reavivemos os nossos dons, né? Que Cristo coloque em nós de novo essa chama acesa, que essa chama esteja sempre acesa, que a gente aprenda a depender do Espírito e buscar nele o poder, o amor, o autocontrole. Que você não se envergonhe do Evangelho e que você busque uma vida santa, separada, uma vida que glorifique a Deus. Amém? Alguém quer complementar, falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Boa noite. Pode falar. Tá? Oi, você estava falando assim? sobre isso, Cíntia, sobre a santidade, né? Sobre a gente viver, viver Cristo, né? Viver o Evangelho, né? Viver de verdade, não só falar sobre ele, né? Tem um pregador, eu não sei dizer quem foi que falou, mas uma frase que cabe muito bem nesse contexto, né? Ele fala assim que a gente deve pregar o Evangelho o tempo todo, e se for necessário usar as palavras, É verdade. porque a nossa vida acaba refletindo muito, né? É fácil falar, às vezes é até mais fácil falar do que viver, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Com certeza. Viver primeiro, né? A palavra em si, ela vai. E a gente. Se você é uma pessoa que fala do amor de Deus e não vive o amor de Deus, você vira uma chacota. As pessoas vão olhar para você e falar assim: nossa, olha ali, a pessoa que fala de Deus e não vive nada do que ela tá falando, né? Então, primeiro a gente precisa viver, a gente precisa ser, né? Sermos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo.
Glória a Deus, Cá, foi bênção demais. Esse documentário é bem forte, eu assisti também, eu e a Amanda. E como falou, assim, né? Principalmente a parte também da oração, como é importante, além da gente, como você falou, né? Não ter uma fé fingida, mas ter uma fé sincera que demonstre isso para a sociedade, para as pessoas, e através também da oração, a gente orar, buscar o Senhor sem cessar. E um ponto que você falou, né, sobre acender a chama do dom que Deus te deu. Como é importante a gente não deixar essa chama se apagar dentro de nós. Se Deus nos deu um dom, nos chamou para algo, que nós venhamos ter fé e fazer isso com, né, com ousadia, com amor, porque a gente não pode ficar de braços cruzados, né? A gente tem que ir Amém. e fazer o id mesmo. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Amém, meninas.